Boa noite a todos. 11 de outubro de 2021, a TV Quarto Poder tem o prazer de receber o prefeito Amin Anushi para falar para a população. Fique à vontade, prefeito. Muito bom dia, muito boa noite, na verdade, né? Você Hum. começou com setembro, depois foi para outubro. Eu comecei com bom Bom dia e vou dia, para boa boa noite. noite. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, Marion, boa noite, Mariana, boa noite, Luizinho. Boa noite a todos aqueles que estão conosco nesse momento. Momento importante da gente bater um papo, da gente conversar de assuntos diversos que com certeza vão interessar a todos aqueles que estão nos acompanhando. Um cuidado que a gente tomou é quem está acompanhando, o Amin, ele está prefeito, mas o Amin é filho da Dona Amélia, Isso mesmo. irmão do Calil, Isso do Adir, mesmo. do Nabil, Da Sara. Sara, Isso. pai do Rafael, pai do Thiago. Isso mesmo. Então, hoje, o bate-papo que a gente quer ter é com esse Amin, que por um acaso também é prefeito. É isso mesmo. Então, nosso bate-papo com ele é para saber mais dele, da história dele, de quem ele é, pra gente conseguir estabelecer um relacionamento além do que a gente tem com ele, que as pessoas têm com ele, que sempre é uma relação posta como política. Então, onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Para começar, Amin, a origem da família. A família veio para Cornélia em que ano e de onde? Nossa família é pioneira aqui, Luiz, e eu tenho que olhar aqui, né, Luizinho? É. Para que eu não me perca aqui. Nossa família é pioneira em Cornélio Procópio, na verdade é pioneira em Cornélio e pioneira em Londrina também. Muitos não conhecem a história de Londrina direito e agora com a vinda do cônsul da Inglaterra recentemente a Cornélio Procópio, a gente rememorou um pouquinho dessa história, inclusive com a minha mãe, né, que ela tem uma memória a longo prazo muito boa, a médio e curto prazo não tão boa. E a gente estava conversando e se lembrando do que aconteceu lá nos idos de 1930, 31, por volta desses anos aí. Meu avô, Elias Dekesh, meu tio, Teodoro Dekesh, tio da minha mãe, eles vieram para, então, desbravar o norte pioneiro. Essa era a palavra que eles usavam. Vieram para desbravar. Trabalhando na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, eles vieram através da linha férrea e foram desbravando e fundando cidades e ampliando comunidades. E na época, tanto que hoje em Londrina, você vê que a família do Teodoro Dekesh, Jamile Dekesh, que é a família da minha mãe, é tida como a pioneira lá. Só que a história, ela corta um pedaço da história verdadeira, porque antes do Teodoro Dekesh, o Elias Dekesh, que era o meu avô, que chegou primeiro em Londrina, para fazer a fundação da cidade de Londrina, que mais ou menos tem uma idade parecida com a de Cornélio Procópio, acho que 2 ou 3 anos de diferença. Bom, na sequência, meu avô veio para Cornélio Procópio e junto com ele a esposa, já tinha alguns filhos, porque vieram do Líbano, né? Meu avô, a origem nossa é do Líbano, lá do Oriente Médio, vieram para Cornélio Procópio e daí iniciaram trabalhos aqui. E com a vinda deles também veio outras famílias árabes para cá, porque o mundo árabe tem esses detalhes, né? Por exemplo, hoje no Líbano devem morar em torno aí de 4 milhões e meio, 5 milhões de pessoas. No Líbano inteiro, é um país muito pequeno. Aqui no Brasil tem mais que isso de árabes ou descendentes de árabes. Então eles vinham porque lá não tinham muita perspectiva de futuro, vinham conhecer o Brasil, a América do Sul e não voltavam mais para suas terras, a não ser a passeio. E foi o que aconteceu. Então a família Dekesh, que é pioneira aqui em Cornélio, família da minha mãe, e na sequência a família Hanushi, que veio meu pai também, que também é pioneiro aqui na cidade, chegou junto com seus irmãos Feres, Sleiman, tio Youssef, tio Elias, a família toda veio para cá e aqui eles tiveram uma história muito bonita na nossa cidade. Muitas pessoas mais antigas conhecem toda essa história. Na sequência, minha mãe com meu pai, como a Mariana bem lembrou, tiveram 5 filhos, né? Calil, Nabil, Sara, eu e o Adir. E aí, a grande maioria deles acabou, inclusive, indo embora. Minha irmã hoje mora no Recife, o Adir mora em São Paulo, o Nabil em Curitiba e aqui em Cornélio só o Calil e eu continuamos morando. Mas a gente mantém os vínculos com a cidade, mesmo eles que não estão aqui, constantemente estão aqui para visitar minha mãe. Minha mãe, graças a Deus, completou agora recentemente 93 anos. É uma alegria muito grande, uma bênção na vida da gente. E isso mantém unida a nossa família. Sempre que possível, a gente está se reunindo. E como a Mariana colocou, né? Hoje eu estou aqui não como prefeito, porque prefeito é estar, né? Eu estou aqui como o Amin, filho de Cornélio, que adora essa cidade, que ama essa cidade e que aqui escolhi essa cidade para viver com a minha família o tempo que Deus me der. Então, sou muito feliz de estar em Cornélio,
de ter construído a minha vida aqui. Só saí dessa cidade ao longo dos meus 58 anos, Luiz, eu preciso que a população saiba, eu só saí por 5 anos. Foi o período que eu tive que fazer faculdade, né? E como eu fiz faculdade na universidade pública, aliás, estudei a maior parte do meu tempo em escolas públicas, exceto o primário, que fui em escola privada, né? Mas do primeiro ginasial até o terceiro colegial, fiz todo ele em escolas públicas. E daí passei no vestibular, fui para Londrina, me formei em Direito, fiquei 5 anos nesse vai e volta para Londrina, fins de semana em Cornélio, durante a semana em Londrina. Depois já vim advogar aqui, tocar minha vida e até aqui nunca mais saí, nem pretendo sair daqui dessa cidade. Uma curiosidade a mim, ainda com relação às origens. A farinheira, para mim, por exemplo, no passado, eu ouvia muito falar da farinheira relacionada com bailes. Isso. Era uma indústria de farinha e qual era a participação da tua família na farinheira? Então, quem construiu a farinheira foi meu pai, e juntamente com meu tio Alexandre, que é um dos irmãos da minha mãe. Eles, na época, né, eles tinham uma madeireira na saída para Nova Fátima, na Vila Santa Terezinha. Lá também era da família do tio Teodoro Dekesh. Veja que a história se mistura com a de Londrina de novo que eu falo, né? Então tinham origens lá em Londrina, tinham origens em Cornélio também. E lá na Vila Santa Terezinha, quando você sai daqui para Nova Fátima, do lado direito, era a fazenda dos Dekesh ali. E do lado esquerdo, onde minha mãe morou durante muitos anos, quando meu avô chegou aqui em Cornélio, eles tinham uma casinha que ficava ali próximo àquelas empresas que hoje existem de tratores, do lado esquerdo, na saída para Nova Fátima. Bom, ali a família se instalou, a família veio para cá, muitas outras famílias árabes também vieram juntas, né? E começaram a história ali, naquele local. Você me perguntou mesmo, fugi um pouquinho. Da farinheira. Da farinheira. Então, lá começaram com a madeireira, na saída de Nova Fátima. Na sequência, além da madeireira, resolveram construir uma farinheira, porque existia uma demanda já naquela época de mercado, existia muito milho na região, e então, através da farinha de milho, eles faziam os bijus. Você que teve a oportunidade de frequentar lá, se você se lembrar, tinha uma circular, não me lembro bem como era o nome daquilo, mas que fazia sair o biju já fresquinho, quentinho ali. Além da canjica de milho, de outros produtos derivados do milho, a farinha de milho. Então era uma fábrica, realmente, que empregava muitas pessoas já ali, em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila São Pedro, que foi onde eu nasci, né? Nasci ali na Rua Ceará, meus irmãos também, nós 5 irmãos nascemos todos naquele local. E ali meu pai construiu esta fábrica junto com meu tio. Para a construção da igreja católica que tem na esquina, que é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o então padre Vicente Henning, que já faleceu há muitos anos, foi o fundador daquela paróquia, ele pedia à comunidade que a comunidade fizesse quermesses, bailes, mas não são os bailes como hoje em clubes, né? Eram em qualquer lugar que tinha um espaço, tivesse um espaço. E ali na farinheira tinha os armazéns para armazenar justamente o milho que era usado na fábrica. Então, em certas oportunidades, se reservava parte dos armazéns para se fazer bailes, ou festas, quermesses, festas juninas, tinham muitas, aí já em céu aberto, parte delas, por causa da fogueira. Mas a gente foi criado nesse ambiente. E essas festas eram feitas para angariar fundos para a construção da igreja. Tudo começou assim. Foi assim que minha mãe teve uma atividade, inclusive, bastante intensa na igreja, porque na época não só a construção, mas a manutenção da igreja dependia dos fiéis. E assim foi o início de tudo. A gente morou nesse ambiente durante muitos anos, até que em 1972, aí meu pai veio a falecer. Aí minha mãe ficou bastante triste, claro, né, evidente. E dali ela resolveu sair da casa, porque ficava aquela memória muito presente ali. Na época também não havia, assim, velório municipal, as pessoas eram veladas dentro da própria casa, né? A infância toda passada ali. Ali. Eu saí dali com 10 para 11 anos de idade. Foi justamente quando a gente mudou lá para a esquina do Coleginho, na Avenida Minas Gerais, onde minha mãe mora até hoje. Então só tivemos 2 residências, na verdade, na cidade, né? Teve um período de reforma da nossa casa na Minas Gerais, a gente morou na Avenida Santos Dumont, número 48, onde morava meu avô. A gente ficou um tempo com ele para que a nossa casa fosse reformada. Essa é a história da família. E a sua mãe, quando acabou perdendo o esposo com os filhos para criar. Isso. E aí é uma dúvida que eu realmente tenho. Eu vejo que a presença, a valorização feminina na sua postura de vida, ela é presente.
E isso veio, é natural, ou você teve que trabalhar isso? Porque a sua mãe, você vendo sua mãe, perdeu, né? Vocês perderam o pai e tal. Muito jovens, né? Ser mãe solo não é fácil, ainda hoje, né? É, 2020 não é fácil. Agora você imagina em 1972 o quanto não era difícil com 5 filhos para criar. isso. Então teve que uma mulher, imagino que de muita garra, né? Então foi tendo isso como exemplo que fluiu naturalmente em você, porque algumas secretarias pontuais importantes suas são tocadas por mulheres. Por mulheres, Sua isso. vice é mulher. Isso. Então, eu sempre vi isso como algo natural seu, É verdade. né? E isso foi algo que você teve que trabalhar, tipo, ó, vou me policiar aqui porque eu tenho que dar presença feminina ou não? Não, foi natural, Mariana. Foi natural. Inclusive, a participação feminina nos nossos governos, né? Ela sempre foi uma constante. A própria Meire, antes de falecer, trabalhou muito tempo à frente da ação social do município. Hoje, a Angélica, lá como vice-prefeita nossa, também ocupa a Secretaria da Saúde do município, uma secretaria super importante. A Lidinha lá na educação e outros postos muito importantes lá, não só secretários, diretores, equipe como um todo. Temos várias mulheres trabalhando com a gente. O RH é dirigido por mulheres. A contabilidade é dirigida por mulheres. A parte financeira também mulher. Se você olhar, tem muitas mulheres no nosso governo. Mas é uma coisa natural. É porque quando minha mãe teve que tomar a decisão, né, com a morte do meu pai, ela tinha duas opções. Meu pai tinha até chegou pelo isso, como é o esforço do ser humano. Meu pai, quando chegou no Brasil, ele não tinha nada. Ele tinha uma mala, as roupas dele, e não sabia nem falar o português. Falava o árabe, né? Tudo enrolado. Aí ele foi mascatear uma mala daquelas antigas, que por dentro eram de madeira, por fora eram de tecido, não sei se era couro ou o que era, mas eles saíam com uma mala vendendo roupas íntimas para poder sobreviver. Passou muita dificuldade, mas quando ele morreu em 72, ele já tinha deixado minha mãe numa condição financeira muito boa. Tanto que quando meu pai morreu, nós éramos uma escadinha, né? O Calil com 15, o Nabil com 13, a Sara 11, eu tinha 9 e o Adir 8 anos. Uma escadinha. Imagina, maior filho com 15 e o menor com 8. 5 filhos disso, você tem 2, 3, né? Sim. Você sabe que é difícil criar. A minha mãe, o que ela fez? Ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela punha todo mundo para trabalhar, para que todo mundo pudesse encontrar o seu caminho e sobreviver, ou ela e manter o patrimônio, ou ela abria mão do patrimônio em favor da educação. E foi o que ela fez. Aí junto com a minha tia Marta, e por isso a presença feminina. Minha tia Marta era solteira, né? Todos se lembram. Ela que leva hoje o nome do Conjunto Habitacional. Marta Dekesch, professora Marta Dekesch. Ela era fundadora da Aliança Francesa aqui no Paraná, no estado do Paraná. Também tinha uma Aliança Francesa em Cornélio. Perto da Joia. Perto da Joia, ali onde hoje tem um lavador, né? E também ela era professora do Colégio Estadual Castro Alves e do Alberto Carazai, ela deu aula ali também. E aí, com toda essa história construída, a minha tia, quando viu que meu pai faleceu, veio morar com a minha mãe para dar apoio. Então, na verdade, a gente foi criado por duas mulheres, né? Praticamente. Então, acho que isso é por isso a valorização do trabalho, o reconhecimento nosso pela força da mulher. Foi natural ainda. Que é natural, foi natural. O que você quer perguntar, ninguém? Como que você consegue conciliar assim o trabalho e a família? É difícil, Marion, bastante difícil, porque normalmente eu dedico 80% ou mais do meu tempo para a prefeitura. Sobra muito pouco tempo para minha família. Mas como a gente procura sempre que sobra um tempinho estar juntos, eu uso mais o período noturno quando eu estou em casa. Hoje eu moro só com o Rafael, né? Só nós dois na casa. O Tiaguinho estuda em Bauru, tá fora de casa já há alguns anos. Então a gente só se vê nos finais de semana quando ele pode vir para cá. E ele não vem sempre, não é toda semana que ele possa vir, né? Essa ele pôde vir por causa do feriado de amanhã. Mas a gente se reúne assim à noite, aos finais de semana, quando ele pode vir para cá. Então eu procuro usar todo o tempo que eu tenho. Quando eu sento para almoçar, procuro estar junto, entende? Nesses momentos, poucos momentos é que a gente procura estar junto. Não é fácil conciliar, mas é preciso, né? Eu escolhi a vida pública para estar nela por um tempo. Já estou há algum tempo, né? Comecei como vereador, como o Luiz Carlos também foi vereador, e depois na sequência fui seguindo essa carreira política, mas sem perder minhas origens, meus sonhos, que eu continuo tendo, e tem muita coisa boa para ser feita pela nossa cidade ainda. Tem que continuar por um tempo nesta vida ainda. E assim, fora do trabalho, o que você gosta de fazer de lazer? Eu gostava muito de jogar futebol, mas infelizmente já não tenho mais
condição física para isso, né? Mas minha paixão sempre foi o futebol, como o Luiz também sempre gostou do futebol. Cheguei a jogar até futebol de campo com o Luiz Carlos, na época na Água-Ativa, né, Luiz? Você lembra? Mas eu gostava mais do futebol de salão, sempre gostei mais do futebol de salão, que era o forte da gente. Mas também joguei futebol de campo, futebol suíço, mas sempre foi minha paixão, foi o futebol. Pratiquei outros esportes aí, natação um pouco e tal, mas a paixão era o futebol. É o futebol até hoje, né? Aliás, hoje, ontem nós tivemos jogos, final de semana, essa semana. Eu fico muito triste de saber que eu estou olhando alguém fazendo aquilo que eu queria estar fazendo e não posso mais, porque não dá. Inclusive, recentemente, machuquei o joelho e piorou mais ainda a situação. E o teu Palmeiras perdeu ontem, né? Perdeu ontem, infelizmente. A minha palmeirense Sofredor. Sofredor não. fiel, né? Gosta do meu time. realmente do Palmeiras. Quando você fala em futsal, eu me lembrei da Juca Pro. Você teve uma participação na Juca Pro. Importante ali. A minha vida foi dentro da igreja, né, Luiz? Eu frequentei muito tempo, como eu disse, eu fui muito tempo vizinho da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Padre Vicente. Depois, na sequência, a gente mudou lá para as proximidades do coleginho, aí passei a frequentar a catedral. E na catedral tinha o movimento Juca Pro, que era a Juventude Católica Procopense. E ali fiz boas e grandes amizades que eu levo até hoje na minha vida, né? Com o Dinho, por exemplo, lá, que trabalhou na TV Vanguarda durante tantos anos, que é um grande amigo meu. Era da Juca Pro. Que era da Juca Pro. O irmão dele, o Bié, que mudou lá para Porecatu, inclusive foi candidato a prefeito lá. A gente tinha uma banda, né? Então tocava o Dinho, tocava o Carlão Aguiar, que também está com a gente, trabalha com a gente na administração. Então você vê que a gente guarda as origens, né? Que é o que você perguntou. O Pinheirinho lá da Caixa Econômica, lembra do Pinheiro? Lembro do Pinheiro. Então, o Pinheiro também, o irmão dele, eles também participavam desse movimento com a gente. O Pinheiro, o mais velho, né? E o mais velho. É um dos convidados aqui, que então. gosta muito de música Isso. e vai vir para falar exatamente de música daqueles tempos. Ele vai se lembrar da Juca Pro quando você falar, do movimento que a gente frequentava lá como é o nome, na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Nossa Senhora do Rocio, à esquerda, lá, o Lar São Vicente de Paula. Lá no fundo tinha um barracão onde a gente mantinha lá uma bateria, uma guitarra, um contrabaixo, um violão. Ali a gente fazia um som bacana com essa moçada que você está vendo aí. Nós vamos entrar na música um pouquinho depois, mas antes, primário, ginasial e colegial. Quais são as lembranças e quais as escolas? Olha, eu comecei meu prézinho, primeiro, segundo e terceiro ano. No final do terceiro ano para o quarto, eu mudei lá para Minas Gerais com a minha mãe. Mas quando eu estava ali no meu primário, parte dele foi feita até o terceiro ano na escola Rui Barbosa, que na época era dirigida pela professora Yolanda Gonçalves Corrêa. Sou lá de trás, lá do começo da escola. Que vem a ser minha madrinha de batismo. A dona Yolanda? Porque minha mãe trabalhava na escola. Olha aí, tá vendo como a história se mistura, né, Luiz Carlos? Sim. Então, eu fui criado ali, na rua Ceará, e ali a gente frequentava, eu e meus irmãos estudamos, portanto, ali na escola Rui Barbosa. E depois, quando meu pai morreu, aí minha mãe mudou lá para Minas Gerais, aí eu terminei o meu primário no coleginho, que um ano e pouquinho, pouco mais de um ano no coleginho. Logo em seguida minha mãe já estava com mais dificuldade financeira, fomos todos para a escola pública. E aí fomos para o Colégio Estadual Castro Alves, que na época, Luiz Carlos, era um espetáculo de um colégio, né? Muita gente boa passou por ali, muita gente boa saiu dali e se viraram como puderam, viraram grandes pessoas, grandes profissionais em várias áreas. E aí eu estudei primeiro, segundo, terceiro e quarto ginasial no Castro Alves, depois primeiro, segundo e terceiro colegial também no Castro Alves. E dali para a UEL também pública, né? Quer dizer, eu só fiz o primário em escola particular. E com grandes professores no Castro, né? Sempre que fala em Castro Alves, as pessoas, o Biagi foi um exemplo destes, né? Citou uma série de professores que ele não esqueceu, está no Peru e não se esquece dos professores do Castro Alves. Não dá para esquecer, né, Luiz? Ó, para você ver, na área do futebol de salão, na educação física lá, fui aluno do professor Nelson Sberni, do professor Poli, não sei se você se lembra do professor Poli. Poli do basquete. Então, fui aluno do professor Mauro, que também morava ali próximo ao colégio, e outros que passaram por ali. Nas outras áreas, fui aluno do professor Átila Silveira Brasil, fui aluno da tia Marta, né, que era professora de francês da gente. No inglês, fui aluno do professor William Maddi,
que hoje tem uma escola É. sendo Sim. finalizada aqui, que leva o nome dele, Família Madi, família de grandes amigos, que eu tenho, minha família tem. E ali muitos professores passaram pela gente, são muitos mesmo, para recordar de todos é difícil. Tinha o Expedito Pegoraro, que era bastante duro na matemática. O João Sônego. João Sônego deu aula para mim, foi meu professor. E o professor Milton, com a dona Ivone, que moravam ali na rua Colombo, deram aula para a gente também. E assim, tivemos muitos professores queridos que a gente não esquece jamais. Diretor da escola lá, o professor José Gomes, né? Um professor bastante querido, bastante amigo da gente também. Professora Marilza Franco, depois se mudou daqui, foi professora da gente. Professora Gilda Poli, bastante conhecida da comunidade procopense. E tantas e outras professoras. Eu tenho até uma que eu era muito amigo do Aurinho, que hoje é médico lá em Curitiba, no litoral do Paraná. A irmã dele, Erli, também foi professora nossa. O professor Pedro Paulo Barbosa Rezende, que dava aula de microbiologia, que quando você chegava ao final do 4º ano ginasial e ia para o colegial, você tinha a opção de escolher que área você ia fazer técnica, né? O Pedro, que na política esteve junto com a gente, foi candidato a vereador, era do Também. nosso partido. Isso. E o Pedro Paulo Chueire também, que era o outro irmão do Fernando, da Cláudia, também me deu aula. Então a gente tem uma história assim, que se for lembrar de todos, é muita gente para lembrar, sabe, Luiz? Mas tem uma grata recordação, uma linda memória desses tempos de colégio. Hoje a gente vê aí a movimentação acontecendo aí por parte de autoridades do governo do estado do Paraná, inclusive propondo permuta de áreas do atual colégio da Polícia Militar com o Castro Alves para poder ampliar o colégio. E aí vem na memória da gente uma série de recordações desse tempo em que a gente passou por lá. Quantas partidas de futebol nós jogamos ali no quinzinho, né? Tinha o quinzão e tinha o quinzinho dentro do Castro Alves lá. Quantas e quantas partidas? Uma quadra boa, né, Luiz? O piso de madeira. Piso de madeira muito bom. Depois, com o tempo, ele foi deteriorando, começou a infiltrar, acabou estragando. Mas tivemos grandes partidas de futebol ali. Joguei bola, como eu te disse, joguei futebol com o professor William Madi, rapaz. Algum gente tá ficando velho. O Wilsinho Madi, o irmão dele também, o filho dele, jogava bola no gol com a gente. E, enfim, uma linda recordação. Numa época, quando a mim fala do quinzinho, nós tínhamos a quadra do Lourenço Filho, que vivia lotada de pessoas. O quinzão, para conseguir um horário para jogar no quinzão, tinha que marcar na segunda de manhã, porque senão não tinha. Todo mundo queria jogar ali. Era né? uma época que tinha muito mais praticantes. Né? Nossa. Hoje tem muito menos. Muito né? menos, Luiz. E hoje, infelizmente, o quinzão sem condições de uso, né, do jeito que está. Estamos fazendo agora, vamos fazer um investimento bastante grande lá. Vamos recuperar aquela quadra que é um ginásio de esportes que tem uma história, que se mistura com a história de Cornélio. Agora ele vai receber um investimento que eu tenho certeza que esse investimento vai durar por muitos e muitos anos aí. Porque vai ser mais de 1 milhão, se não me engano, 1.300.000 reais vão ser investidos ali para recuperação total do ginásio quinzão. Mas eu joguei muita bola no quinzão ali, a gente lutava, eu jogava bola também, Luiz, você deve ter jogado ali. No fundo da associação atlética, né? E recreativa tinha uma quadra. Tinha uma quadra super movimentada. Isso. Né? Era das poucas quadras na época, né? Tinha a quadra da associação, acho que tinha do Major Lourenço João Filho, Carlos de Faria. Faria. Isso. Tinha uma no seminário, seminário. Quadra que era aberta. No fundo do seminário. Tem até hoje a quadra lá, né? Mas na época era aberta para os moradores da Independência. Da Independência. Né? Agora é murado, né? Todas as quadras lotadas a semana toda. E fim de semana também. Era um negócio impressionante. E aberto tinha o campo da Paineira ali. Você deve ter jogado bola no campo da Paineira. O campo da Paineira também. Tinha o campo da Paineira, das Três Bicas. Das Três Bicas, então. E isso ali é onde hoje às vezes se instalam circos ali. Sim. Joguei muita bola em todos esses lugares. Pra você ver que a minha paixão sempre foi o futebol. Né? Mas é uma coisa boa que a internet trouxe pra gente, a facilidade de comunicação, para trabalho, para tudo. Mas o ruim é que as crianças e jovens hoje em dia gastam muito mais tempo no celular, jogando videogame, do que praticando esporte, né? É verdade. Essas histórias gostosas que vocês têm para recordar, a criançada de hoje em dia não vai ter. Por isso de tanta depressão, que a gente vê os jovens aí com depressão. Hoje não é só adulto que tem depressão, não, né? A incidência de pessoas cuidando de depressão é muito grande. E se dá por conta disso, porque ficam muito presos, fechados, não gastam a energia, porque não tem trabalho nenhum, né? O jovem fica o tempo todo ali, ou no computador, ou nos videogames de mão, e às vezes viram à noite jogando, mas o que eles gastam de energia com isso? Nada, né? E a gente gastava muita energia, porque ia a pé jogar bola.
voltava a pé do jogo de futebol, então tem Levava o nome da cidade pra fora, pra né? fora. O pessoal- Íamos pra Vitamina Real, depois tomar uma vitamina, lembra disso? Sim, e as amizades feitas no esporte, no futebol e no Duram demais pra sempre. esportes são eternas. Você vê, ó, eu tenho lindas recordações com o Serginho da Vitamina, ele tinha um time de futebol, filho do seu Toninho, Sim. veio a falecer. Tinha lá o Osmar, lá do Balão Mágico, tinha um time de futebol. E eu tinha o meu time, principalmente esses 3 times aí. Depois o Gaspar Prado, com uma turma dele, tinha um outro time lá embaixo com o Bach, Erof Bauer, o nome dele, morador da Ah. Vila. Você lembra dele? Irmão do Arley. Do Arley. Joguei futebol Então com os você vê, dois. tudo gente que eu nem sei onde está hoje. Parece que está em Maringá, na região de Maringá, né? O Arley, eu tenho ele no Facebook. O Bar eu não consegui mais contato. Eu também perdi o contato, né? E assim a vida foi passando e agora a gente vê já com 58 anos, quanta história bonita a gente tem para contar É verdade. nessa cidade aqui. Quem está nos assistindo aí nesse momento, com certeza vai lembrar de muito mais histórias que eu não estou contando nesse momento. E o objetivo, o papo está fluindo nessa direção, é esse lado mais pessoal, de contar histórias, né? Esse é o objetivo mesmo aqui da Ó, TV sabe Quarto por que eu Poder. acho importante isso? Tem uma moça, ela é até servidora. Aham. E na eleição passada, ela estava realmente em dúvida. Ela veio conversar comigo. Falou, Mariana, o contato que eu tenho com ele é profissional, não tenho queixa com ele com relação a isso, mas eu não conheço muito bem. E História. conversei um pouco com ela. Ela falou assim, ó, você mudou minha percepção. Por quê? Porque às vezes a gente se restringe só àquilo e é fundamental conhecer a pessoa, a história dela, quem ela é, o que ela Claro. viveu, o que ela, né? Bacana isso. Né? Porque a política, ela cria rivalidades, né? Para adversários. E quem é prefeito, por exemplo, leva a simpatia dos eleitores e leva Antipatia de outros. Não que tem jeito, que tem né? uma afinidade Inevitável. maior com outro grupo, né? E, na verdade, fora da política tem o lado humano das pessoas, e aí esse é o nosso objetivo. Com certeza. E por falar aqui. nisso, Luiz, eu quero deixar bem claro uma coisa para quem está nos assistindo. Olha, eu nunca tive inimigos, eu não tenho inimigos. Algumas pessoas se julgam meus inimigos, mas eu não tenho. Eu tenho adversários políticos e ao contrário. Inclusive tenho boa relação com filhos de adversários políticos, sem nunca misturar nada disso, porque eu entendo que é importante a gente que vive em cidades de porte médio para pequenas, nós temos que viver em harmonia. A política é passageira. Hoje eu estou político, amanhã não estarei mais. Mas o Amin, filho de Cornélio, advogado, pai de família, esse eu vou continuar sendo o resto da minha vida. É importante frisar isso. A gente que trabalha, porque política é tudo político, né? A gente abre a torneira, tem água, isso é político. Claro. A gente viver é um ato político. E você é jovem, estudando, foi fazer faculdade de Direito. Essa vontade de usar política como um meio de transformação da cidade, porque é inegável, né? Como você mesmo acabou de colocar, falou assim, a gente agrada a uns, outros não agradam, o que é Infelizmente. normal da democracia, mas é inegável a gente falar que existia uma Cornélio antes da sua gestão Sim. e outra muito melhor e completamente diferente agora. Então, né? Muita coisa boa foi feita, Exato, né? muita coisa boa. Até o período que você não esteve, porque Isso. já tinha cumprido ali os 2 mandatos, a cidade ficou estagnada. Isso. E eu acompanhei que teve que pegar, tirar, por exemplo, o hospital Reconstruir. regional, É. né? Falar, ó, gente, pior, É. pegou pior do que deixamos, então vamos levar pra frente. Isso. O que moveu você a começar a pensar em entrar pra política, mesmo antes de concorrer a vereador? Tá. Lá atrás, jovem, Vou te contar. isso já era algo que existia? Como Eu vou foi? te contar, que eu vou voltar um pouquinho na história só para contar isso. Mas olha, veja que a população é sábia, né? Eu fiz 2 mandatos, na sequência fiquei 4 anos fora. A população sentiu saudade, reconheceu o trabalho feito, me deu o 3º mandato e na sequência o 4º mandato. E olha, um 4º mandato com uma votação muito boa, né? Vamos ser sinceros, Mariana. Como disse o teu pai, uma parte gosta do trabalho político da gente, outra parte não gosta. Isso é democracia. Mas a gente fez quase 15 mil votos contra 10 mil votos da oposição. A gente fez 50% a mais dos votos que a oposição. Então, algumas pessoas às vezes não fazem conta disso, mas a gente sabe como é difícil cada voto, né? Imagina você bater aí quase 15 mil votos. Foi uma votação muito boa. Para um 4º mandato, quando você já sofre o desgaste de ter tido 3 mandatos, né? Você agradou muita gente, mas outros você não agradou. Ainda assim,
batemos aí quase 60% dos votos de Cornélio. É bastante voto. Então, isso nos aumenta a responsabilidade para que a gente possa continuar trabalhando. Como é que eu entrei na vida pública? Eu tinha 22 anos quando me formei, entrei com 17 na UEL, na Faculdade de Direito, passei no primeiro vestibular de Direito e na época passei também em Economia. Eu sempre quis ser advogado e economista. Mas não tinha como eu fazer as duas faculdades em Londrina. Então, na época, eu fiz na então FAF aqui, depois se tornou o EMP, né? Universidade Pública também. Passei em primeiro lugar na faculdade de Economia aqui e passei em 8º lugar em Direito em Londrina. Aí eu tinha que fazer uma opção. Aí, qual foi a opção que eu fiz? Falei, vou fazer Economia à noite em Cornélio e de manhã eu vou fazer Direito em Londrina. Mas na primeira semana de aula, nós sofremos um acidente de carro. Na entrada de Londrina, eu estava de carona com um amigo, porque a gente tinha combinado de se revezar. Cada semana um ia de carro. Só que eu não tinha carteira de habilitação, que eu tinha 17 anos ainda. Então ele ia dirigindo. Quando entramos no trevo de Londrina ali, sofremos um acidente, quase morremos. Não nos machucamos, mas o acidente foi de um porte muito grande. Aí a minha mãe falou, não, pode parar, você vai escolher então. Agora ou uma coisa ou outra. E aí eu fiquei com o direito. Quando eu me formei e vim advogar, aí comecei a atender. O que aconteceu? Essa é uma peculiaridade que eu conto, né? Eu estou com 58 para 22, são 36 anos que eu sou formado em Direito já. Quando eu comecei a advogar, comecei a atender muita população carente. E aí o que eu fazia? Mas atendia por prazer. Então isso aí já está em mim também, sabe? Porque eu fui criado num bairro humilde, que é a Vila São Pedro, em Cornélio. Fui criado ali em Vila São Pedro, Vila Moreira. Nem existia Figueira naquela época. A cidade terminava ali, né? Eu fui criado nesse meio. Andava a pé pela rua o tempo todo, descalço, muitas vezes jogando futebol até descalço. Tinha um terreirão no fundo da farinheira, que a gente transformou também numa quadra de esportes. Às vezes jogava bola ali, às vezes jogava no meio da rua. E aí, por ter uma convivência muito grande com pessoas humildes, que conviviam comigo ali, e pessoas que você conhece todos, eu não citei aqui, ó, Besouro ali, o Besouro, o Joel, a família deles que tinha pensão ali, eram muito amigos meus, o Claudinho, que virou pastor, tinha um apelido de Graxa, criado comigo, o Siri, o Cabeção, o Pajé, o Mitão, eu fui criado com toda essa turma ali. O Graxa de vez em quando me xinga nas redes sociais, que ele é bem bolsonarista, ele tá fora daqui, mas joguei bastante futebol. Eu também, então, ele é pastor evangélico, Sim. né? Então, mas eu continuo mantendo amizade com ele. Então, veja, por ter sido criado nesse meio de pessoas humildes, eu nunca discriminei ninguém, até porque eu também era humilde. A minha família tinha um pouco mais de condição financeira, mas também dando valor à vida. E aí, como eu disse naquele momento, minha mãe tinha que escolher entre pôr todo mundo para trabalhar ou todo mundo para estudar. Ela fez a segunda opção. E aí custou também. Custou, porque daí o patrimônio foi embora. Mas graças a Deus que ela fez isso, porque foi através do diploma que a gente conseguiu virar alguém na vida. E aí, quando eu comecei a advogar, meu escritório começou a ser muito frequentado pelas pessoas que me conheciam da minha origem. Entendeu? E começavam a falar, nossa, amigo, mas você ajuda tanta gente. O que eu fazia, Mariana? Você também é formada em Direito. Eu procurava sempre que as pessoas mais humildes me procuravam, para qualquer tipo de causa que eu fazia, eu não cobrava dessas pessoas. E quem está assistindo nesse momento sabe que eu estou dizendo a verdade. Eu acho que 70% do meu trabalho era gratuito. 30% era cobrado. Em compensação, e desses 30% que eu cobrava muito caro. Cobrava muito caro. Um serviço que valia lá, um exemplo, Luiz, R$5.000, eu cobrava R$20.000. Eu cobrava muito caro daqueles que podiam pagar e compensava nos que não podiam. E naquela época, a gente pedia justiça gratuita. Em alguns casos não cabia justiça gratuita, eu pagava até as custas para as pessoas humildes. Custas de uma fiança, por exemplo, para sair. Uma pessoa que estava presa, tinha que pagar a fiança, não tinha dinheiro, eu ia lá e pagava do bolso. E o primeiro escritório foi onde? O primeiro escritório meu foi nem era um escritório, esse posto Ipiranga que nós temos na Marechal Deodoro. Ali, meu tio Alexandre Dekesh, que era sócio do meu pai na farinheira, aquele posto era dele, ele que tocava aquele posto. E ele tinha o escritório do posto, que até hoje está lá, o escritório. E como ele usava o escritório só para contabilidade do posto, e eu não tinha condições de pagar o aluguel, estava recém-formado, com 22 anos, ele falou, fica aí um tempo, porque aqui você não vai pagar nem aluguel, nem água, nem luz, nem telefone, tem tudo aqui, você vai atendendo aí. E eu trabalhei ali uns 6 meses. Mas só que daí eu comecei a incomodar o meu tio, eu senti que eu comecei a incomodar, porque o volume de pessoas que vinham me procurando era muito grande, e eu tinha que sair dali porque eu estava atrapalhando ele. Aí eu fui no seu Eduardo Francisco,
na antiga Chevrolet, lá no alto da avenida, em frente não é Champanhe, como é que é o nome lá? Estação Procópio. Estação Procópio. Eu, naquele prédio, né, tem sobrado lá em cima, embaixo era Chevrolet, antigamente era Chevrolet, com Cristo, e eu fui trabalhar ali, era na Avenida 15 de novembro, número 1003. E eu subi lá, fui trabalhar com quem? Com o Amiral, com o Luiz Amiral Henriques. Que foi colega meu de futebol De também. futebol também, joguei bola com ele também. Aí o Amiral me convidou, fui para lá, ele tinha um escritório e tinha uma salinha bem pequena, praticamente do tamanho dessa aqui que nós estamos. E foi eu aluguei dele essa sala e comecei a trabalhar algumas causas em sociedade, outras individualmente, mas comecei a trabalhar. Com o passar do tempo, a gente foi ganhando conhecimento com a população e aí eu trouxe outras pessoas para trabalharem comigo. Trouxe o José Jorge Biolo, que você conheceu, que era lá do IBGE, Sim. que agora mora em Curitiba. Eu trouxe depois o Aires, que trabalha no fórum hoje, que é na área jurídica do Juizado Especial. E assim foram. Muitas pessoas foram passando pelo meu escritório. Ali o escritório foi ganhando uma proporção grande, o Amiral acabou saindo dali, foi trabalhar junto com o Pedrinho da Terra Boa, montou uma imobiliária junto com ele e tal, e foram tocando. E aí eu fui trazendo outros advogados para dentro daquele escritório, e chegou uma hora que não cabia mais ali, aí comprei uma sala no edifício Minas Gerais, onde eu fui vizinho teu, onde Sim. o CREA estava lá, né? O espaço de maiores articulações Políticas da cidade, né? Ali começou, é verdade. Ali nós fomos para o edifício Minas Gerais, eu comprei uma sala ali, sala 703, no 7º andar, o CREA estava no 5º? No 4º andar. 4º andar. E a gente ficava ali, subia escada, descia escada o tempo todo, né, Luiz? Às vezes... Em época de escolha de candidatos, por exemplo, tem aquelas teorias de conspiração. Era a gente subir no elevador querendo fiscalizar o que estava acontecendo. Quem estava ali, a confusão era grande. É uma grande confusão. E ali o escritório cresceu tanto que eu acabei tendo que alugar o último piso. Lá tinham 3 salas. Aí eu aluguei o 10º andar inteiro do prédio, do condomínio, né, que estava fechado. E aí levei vários advogados trabalharem comigo ali. No meu piso chegou a trabalhar o Goiaba, que depois acabamos nos elegendo vereadores juntos. Ali trabalhou o Aires, como eu disse, o Paulo Sérgio, Dagmar, Renan, a doutora Diná, Tereza de Brito, Sérgio Vicentini, Lourenço Pereira Borges, que estava em Rondônia, eu trouxe de volta para cá. Ali passado, chegou... Rebola não. O doutor José Rebola era meu vizinho. Ele e João Gonçalves tinham um escritório do lado do meu. A gente era vizinho de porta, mas não trabalhava na minha sala. Mas muitas outras pessoas passaram ali, não vou me recordar de todos. Se eu puxar na memória, vou me recordar, mas passaram muitos advogados ali. Chegou uma época que a gente trabalhava em 12, 13 advogados. Nossa. E aí fui advogar para bancos e tal, mas como entrei, dessa volta toda, como é que eu entrei na política? Foi por isso. Porque aí começou, né? Eu conversava muito com a Meire, e a Meire falava a mim, pô, você ajuda tanta gente. E o povo começou a cobrar ela e a mim para a gente entrar na vida pública. Ela falou, eu não quero, eu te ajudo, mas eu não quero. E no começo ela até resistia. Depois, no segundo momento, ela me apoiou. E aí eu acabei entrando, porque eu falei, bom, se eu já ajudo tanta gente do meu próprio bolso, do meu escritório de advocacia, já ajudo um monte de gente, imagina se eu for detentor de um mandato público. Mas eu não queria ser vereador, e o Luiz sabe disso. Eu não queria porque eu queria ser prefeito, porque eu achava que como prefeito eu poderia ajudar. Mas aí entrava aquela questão, né? O grupo político que a gente pertencia, falava, não, mas você não vai começar um prédio pelo último andar, né? Você vai começar vereador aqui, vai sentir na carne, na pele, tudo bem. Mas aí fomos muito sacaneados. Essa parte da história política é ruim. Eu fui muito sacaneado, porque a gente fundou na época o PST, Partido Socialista, não, Social Trabalhista, que é fundado pelo Álvaro Dias, né? E a gente pegou o partido, o Luiz foi presidente do partido. Depois, na sequência, houve uma situação em que a gente saiu candidato, seu pai me ajudou muito, seu pai coordenou inclusive minha campanha de vereador, isso no ano de 1996. Também junto com você estava o Valmirzão. Deixa eu só pontuar uma situação que o Amin falou do PST. O grupo político só tinha pesos pesados. Né? Eu trabalhava no CREA, o CREA era lá perto da Santa Casa. E quando o Álvaro Dias foi fundar ou foi para o PST, aí uma inconfidência. O Trevisan queria pegar o partido. E aí contaram essa história para mim dentro do CREA. Quem ia pegar o PST, os indicados, era o Trombini, que é advogado. Hoje nosso.
o Grilo, que é um amigo nosso Isso. de infância, e nós descobrimos isso, passamos a informação para os caciques, e eles foram a Curitiba com uma comissão provisória diferente que eu fazia parte. Fazia parte dela, é verdade. Nós demos uma rasteira neles, né? Foi o primeiro tombo, né? Foi. O segundo veio na eleição que nós lançamos o Nelson Miyamoto junto com o Zé Antônio para rachar o grupo do Trevisan. Foi quando a gente ganhou aquela eleição, né, Luiz? Sim. Mas aí quando a gente fundou esse PST, a gente foi lá, e essa é a parte ruim da história, eu digo por quê? Porque eu era advogado, no meu escritório trabalhava o Goiaba, os dois na mesma sala, sem divisória. Quem me ensinou a mexer em computador, como o Luizinho estaria aí, mas só que eram computadores antigos, aquelas caixas, daquela largura, foi o Adoniran Cassarotti. O Adoniranzão, lembra, Luiz? Sim. Eu não sabia mexer no computador, ele era contador e me ensinava a mexer. Eu nunca tive uma aula de informática, eu aprendi com o Adoniran. Sentava do meu lado, ficava digitando minhas petições e me ensinando como mexer, eu fui aprendendo ali. Mas aí, quando a gente foi para essa campanha foi muito difícil, porque na época eram 15 vagas de vereadores no município e a gente foi para disputa. Quando eu fui para disputa, eles lançaram, os nossos caciques políticos lançaram o Goiaba também. Agora imagine você, dois candidatos a vereadores dentro da mesma sala, sem divisão. Quando eu atendia um cliente, porque eu estava ensinando o Goiaba a advogar, porque eu já tinha anos de experiência e ele estava recém-formado. E a gente tendo que disputar ali. Então o cliente meu, o amigo meu, o eleitor meu, era o mesmo dele. E a gente teve que ir para a luta. E olha que luta, porque acabou que, aí eu estava dizendo Luiz Carlos, Valmir Santos Rodrigues, o próprio Mandioca ajudou a gente, né? O Mandioca, pontuando, o Mandioca foi candidato a vereador, substituindo o pai dele. Ele foi candidato. Nós tínhamos só 9 candidatos na chapa, o Amin e o Goiaba e o Quinzinho. E o Quinzinho e o Pedro Paulo Barbosa Rezende. Pedro Paulo Barbosa e Rezende. o Sargento Mourão. E o Mandioca também foi candidato. Dava um trabalho monstruoso. Eu imagino. E fez pouquinho voto, né? Mas deu trabalho. Como se fosse cabeça de chapa. Então tinha que eleger, com 9 candidatos só, tinha que ter votos suficientes para eleger 2 vereadores, aí que elegeu o Amin e o Goiaba. Nossa, precisou fazer bastante voto. Nossa, e o Goiaba fez 953 e eu fiz 903. Ele fez 50 votos a mais ainda. E o Quinzinho fez mais de 680, 614, alguma coisa assim. Mas foi uma eleição muito dura, né? Mas enfim, aí eu digo que foi a parte sacana porque nossos líderes na época que fizeram isso com a gente, eles esvaziaram o PST, levaram todo mundo para o PMDB. Tanto que lá no MDB elegeu o Silvio Cunha, Fernando Repinaldo, Fernando Pepes, Valmir Matos, Reinaldinho Carazai. Me ajuda aí, Luiz. Eram 8 vereadores. O Casagrande não era, né? Não. Sampaio nenhum. Rui Sampaio, lembrou? 6. Depois tinha mais alguém e eu, que era o 8º, né? E o Goiaba. Aí eu e o Goiaba. Exatamente, eram os 8 que nós elegemos do lado de cá, fora os vereadores da então oposição. Mas a gente sofreu muito, porque nós tivemos que fazer milagre para eleger 2 numa chapa dificílima e felizmente conseguimos. Mas também passou, foi um aprendizado. Depois, na sequência, infelizmente, o Goiaba veio sofrer um acidente em São Paulo, faleceu, deu lugar ao Quinzinho, né, que assumiu a cadeira dele. E aí eu estava afastado uma época, o Pedro Paulo assumiu como vereador também, que era o segundo suplente. E assim fomos tocando a vida até que chegou nessa história que está hoje. Deixa eu contar só 2 historinhas dessa campanha. Primeiro que nós fomos para ajudar o Amin na campanha de vereador. Aliás, só te cortando, nessa campanha nos ajudaram o Pedrinho Vaca, Pedro Raineri, que o Luiz trouxe para a campanha, o Irineu Fugieri. A Jaira, irmã do Padre Arlindo, lembra? Tinha todo um grupo trabalhando na campanha. Dorival, né? Dorival. Brito. Nós impomos uma condição, e aí é bom a gente pontuar até para jogar veneno em quem merece, né? A parte dos comícios, e o Zé Antônio era o candidato a prefeito, a parte dos comícios, a animação foi o Negrito, legal. que tocou em mais de 20 comícios, e quem bancou tudo isso foi o Amin. Olha só. Verdade. Foi a ajuda que deu para a campanha do prefeito. Né? Tínhamos o Vanildo Sotero também, que foi eleito vereador comigo também. Nessa época, lembrei, na eleição de 96. O Elinho Janone, eu não me lembro se ele se elegeu ou se ele disputou. Eu sei que eu ajudei ele também, mas ele estava na chapa. Enfim, passou muita gente nesse tempo. E o Serginho da Vitamina, agora reavivando,
na campanha do Amin de prefeito, Serginho tinha uns amigos em Curitiba Isso. que tinham Mamonas Mamonas Assassinas Cover. Verdade. E trouxe Nós 3 contratamos, comícios pra cá. do Mamonas Do Mamonas. Cover. Fez um e foi- sucesso danado, né, Luiz? fez. E o Serginho foi quem fez a intermediação. Intermediação. Ai, gente, eu amava a época que podia ter showmício. Nossa, eu também. O Que meu saudade. sonho era ser dançarina da banda Olha, Fruto Proibido. Fruto Proibido. Ou do Jair Super Cap Show. Fruto Proibido era de Biporã, né? Que tinha um rapaz cabeludo, loiro. Isso. Gente, Então, ai, época e boa. você sabe que era a melhor época mesmo da campanha é quando podia se fazer comício. Ah, né? era uma delícia. O Zé Janine era dessa época, nosso deputado federal, né? Era. Trazia- Que trazia as Trazia grandes grandes bandas. bandas pra cá. É. O Jair Supercap a gente conheceu através do Janene. Depois nós tocamos com ele muitos anos aí. Fala pra mim que tipo de música você gosta. Eu gosto de todo tipo de música, Marion, mas com uma preferência especial pela música popular brasileira. Gosto muito de música popular brasileira. É porque eu não falo outras línguas, né? Arranho o francês e tal, entendo um pouco do francês, de inglês nada. Então eu gosto e aprecio muito a música popular brasileira porque eu posso, além de cantar junto, ainda posso entender a letra, né? Então por isso eu acho que tenho todo um gosto musical com vocação virada para a música popular brasileira. Das antigas, né? Eu posso só aproveitar para colocar um negocinho fora um pouquinho aqui do bate-papo, que tudo que vocês estão colocando, esses bastidores que acontecem quando a gente vai lançar as candidaturas, é muito bacana. E com certeza tem jovens nos assistindo. E hoje o que acontece? Depois que a gente trouxe o PSOL aqui para Cornélio, que é um partido com uma pegada mais com os jovens, Isso. o que a gente consegue identificar os jovens de hoje em dia, 16, 17 até os 21 anos, eles estão com um pouquinho de aversão à Da questão da política partidária, né? Verdade. E aí, o que acontece? Nós temos os nomes fortes políticos na cidade, que eles existem e estão aí. Mas se a gente pegar dos 20 aos 35 anos, a gente não enche os dedos de uma mão para apontar lideranças políticas Nessa faixa etária. Então, é muito importante que a gente não demonizar a política, não demonizar a classe Isso. política, e a gente se propor a fazer parte, porque as mudanças só vêm através dessas ações, né? Isso é verdade. Então, você que está assistindo a gente agora, se interesse, pesquise sobre os partidos, procure se filiar, procure ajudar, porque a gente precisa contar essa história também. Eu quero, daqui 20 anos, estar sentada contando dos nossos bastidores também. É verdade, do Mariana. rolo todo, né? Claro. Então, só para a juventude ficar firme aí. Um deles não é nem confidência, mas eu tive a oportunidade de participar. O Amin se elegeu vereador. Deixa eu rememorar, você foi secretário da Ação Social antes ou depois? Logo que eu me elegi, Aí eu assumi a secretaria, né? E fiquei um tempo secretário. Na cota do nosso partido, partido. que tinha vários representantes lá. Isso. E aí o Amin decidiu ser candidato a prefeito e foi comunicar ao Zé Antônio, que era o prefeito, e eu fui junto, Que eu tive a ia ser oportunidade. candidato. Foi exatamente. Que ia ser candidato e foi pedir apoio pro Zé Antônio. Eu quero ser candidato do nosso grupo. Ali foi duro, hein? O Zé Antônio falou no nosso grupo, não, porque eu sou candidato à reeleição. Aí o Amin anunciou, então eu estou saindo do grupo, porque eu sou candidato a prefeito e se afastou realmente do grupo. Foi ali o afastamento. Foi ali o exatamente. rompimento. E aí falei na cara dele, né? Falei, olha... Foi leal. Olha, eu vou ser bem sincero, o tratado não era esse, porque o tratado é que você seria prefeito, nós te elegemos prefeito, seu irmão seria deputado, nós elegemos o irmão dele 2 anos depois deputado. 13.190. Você lembra disso, né? Uma votação mínima, não me lembro se foi 11 mil e poucos votos, 12 mil votos, 13 mil votos, alguma coisa assim. Se elegeu por 180 votos só, Pelo PT, pelo PT. né? Ganhou da Luciana Rafaim. Lembra? Uma disputa Por 180 super votos. apertada. Nossa. Aí a Luciana, exatamente, o Luiz tem memória boa. E ali quando a gente cumpriu, foi logo essa conversa que o Luiz está dizendo, foi logo após a eleição em outubro do Hermes como deputado. E aí quando eu anunciei que era candidato em 2000 a prefeito, foi o rompimento. Ele disse aqui não. Eu falei, mas foi tratado, mas não vai, eu vou para a reeleição. Falei, então tá, a partir de hoje eu sou oposição, vou disputar a eleição de presidente da Câmara e vou ganhar de vocês. Ah, você não vai ganhar nunca. Ficou aquela discórdia, aquela briga, né? E acabei ganhando, né? Porque daí eu me aliei à oposição e com os votos da oposição e o meu eu acabei me elegendo presidente da Câmara e daí fui candidato a prefeito na sequência, como o Luiz bem lembra.
Mas você falou do jovem participar da política. Eu vou dizer uma coisa. Tem um ditado muito antigo, mas muito verdadeiro, e diz o seguinte, que quem não participa da política acaba sofrendo os efeitos de uma política mal feita. A gente vê isso. Então, o jovem tem que estar atento a isso, tem que participar, porque a política, como você colocou, ela está presente na vida da gente em tudo. No copo d'água que você toma, na energia que você está acendendo para participar de um evento desse aqui, no combustível para você sair da tua casa e vir até aqui, Ter internet. em tudo, na alimentação. Então, tem que participar da política, sim. O jovem precisa participar da política, até porque ele vem sem vícios, não é? Se o jovem for, como hoje ele é, muito bem informado, porque hoje a informação é uma coisa muito rápida, ele se informando antes, ele vai sozinho formar a própria convicção do que é certo, do que é errado, de quem é bom e quem não é. Então, eu gosto muito quando o jovem ingressa na vida pública, participa da vida pública e dá a sua opinião, porque é muito importante tê-los junto conosco. Prefeito, nós tivemos no último ano e meio essa crise sanitária Violenta, hein? violenta no país. Para nós, por exemplo, eu como funcionário do CREA entrei em home office, fiquei praticamente um ano e meio trabalhando Em daqui para cuidar da saúde e se proteger mesmo. Mas no caso do prefeito, que além de cuidar da própria vida, e é bom a gente pontuar que todo mundo tinha medo de morrer, Sim. Temos no até auge, hoje, né, Luiz? no auge da pandemia, o risco era evidente para todo mundo. Quais foram os momentos de maior tensão, prefeito, naqueles picos da pandemia, entre ter que cuidar da própria saúde da família e cuidar da saúde de uma cidade inteira? O pior momento, sem dúvida alguma, Luiz, foi o momento que a doença acabou sendo anunciada para o mundo. Foi logo depois do carnaval do ano passado, 2020, tinha terminado o carnaval. Algumas pessoas até dizem que já no carnaval as autoridades maiores sabiam da existência do vírus e não anunciaram por questões econômicas. Isso eu não tenho certeza, não posso provar que foi ou que não foi, mas o fato é que foi logo após, em março de 2020, foi feito o anúncio para o mundo desta maldita doença do Covid-19, e aí ninguém sabia nada. Todo mundo falava um monte de coisas e você não sabia como agir. Alguns naquela época, eu me lembro muito bem, diziam, olha, você segurar o celular na mão, se alguém pegar teu celular, você transmite o vírus. O outro vinha e falava, você não pode tocar na mesa que o vírus fica na mesa por tantas horas. A insegurança do desconhecimento foi, sem dúvida alguma, o pior momento. E naquele momento ainda tínhamos uma coisa pior ainda. Não existia nenhuma perspectiva de uma vacina que pudesse ser eficaz o suficiente para barrar o vírus no mundo todo. Então foram os momentos de maior tensão. E aí aquele medo, eu tinha medo de sair de casa, porque eu tinha que ir para a prefeitura para fazer o meu trabalho, para conversar com a equipe administrativa, tinha que me reunir com os vereadores para poder discutir assuntos de interesse da comunidade, tinha que atender o público e o medo era constante, porque a gente vivia lavando as mãos até hoje, as mãos muito secas, né? De tanto álcool que a gente usa, máscara o tempo todo, eu não deixo de usar nem máscara, nem deixo de passar álcool na mão, porque eu sei o risco, o perigo que é essa doença maldita. Veja você, nós estamos lá com um amigo, um jovem, 30 e poucos anos, 37 anos, o Douglas, da rádio FM 104, que trabalha com a gente lá na Rádio da Família. Já está entubado há tantos dias, né? A mãe teve problema, a esposa teve problema, o pai teve problema. Então, dentro da casa da gente, continuamos tendo problema. E ele já estava vacinado, Luiz. Já estava vacinado, mesmo assim pegou a doença. Jovem, sem nenhuma doença, não fuma, não bebe, jovem evangélico, e está lá entubado, e a gente pedindo a Deus que proteja a vida dele e que lhe conceda a recuperação. Então, essa doença, ela trouxe muitos momentos, perdemos muitas pessoas ligadas a gente. Na minha família, graças a Deus, ninguém, tivemos pessoas que pegaram a doença, minha irmã Sara pegou, só, na minha família dos irmãos, só a Sara pegou, mas o esposo pegou, os filhos pegaram, os genros, mas ela superou, graças a Deus, a doença. E sem contar primos, amigos, conhecidos, foi muito difícil, está sendo muito difícil, a gente não venceu esta guerra ainda, embora tenha melhorado muito, né? Dentro da administração, perdemos o Massucato. Massucato, né? Você lembra? Muito triste a morte do Massucato. Oscar Balarim. Balarim. E muitas outras pessoas que ficaram doentes e acabaram conseguindo sair. Mas é uma doença que a gente precisa estar muito atento nela,
muito cuidado com o Covid, não dá para brincar, né? Tentar não levar a mão aos olhos, à boca, sempre higienizar, sempre que possível. Não vamos desacreditar, porque a gente sabe que a doença está aí e ela pega mesmo. É uma colocação importante, num período em que autoridades pregam contra o uso de máscara, a favor da aglomeração. É importante o depoimento do prefeito do município, ressaltando essa necessidade de cuidados permanentes aí para controlar a doença, né? Ninguém tem segurança para deixar de usar máscara. Eu sei que tem alguns países do mundo que começaram a flexibilizar, deixar, não fazer uso. Eu sou conservador. Eu prefiro acreditar nas autoridades de saúde, as autoridades sanitárias que nos orientam, que falam o que é melhor para a gente. E a gente tem que ter isso em mente. Eu tenho certeza que essa doença vai passar. Nós vamos vencer. Mas até que isso aconteça, vamos continuar nos protegendo e protegendo as famílias e as pessoas que a gente gosta. A vida é o bem maior que a gente tem. E a faculdade de medicina? Como que vai estar? Boa pergunta, Marion. Boa pergunta. Veja só, a gente teve lá no final de 2019, salvo engano, último ano da governadora, 2018, né? Da governadora Cida. Ela tinha acabado de perder as eleições. 15 dias após isso, ela nos convida para ir a Curitiba e assina o decreto criando o curso de medicina na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Cornélio Procópio. Logo em seguida, o governador Ratinho assumiu e começou, porque a gente não o tinha apoiado, e começou a repensar a criação do curso de medicina em Cornélio Procópio. Seja porque nós não estivemos com ele na campanha eleitoral, seja também porque ele tinha tido apoio do grupo de prefeitos da região de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro e outras cidades por ali. Aí entrou aquela queda de braço, aquela pressão toda para que o curso fosse transferido para a cidade de Santo Antônio da Platina, que era o pleito maior deles lá. Só que a Universidade Estadual do Norte do Paraná, através da reitora Fátima Paduan, e o Conselho Universitário tinham feito um estudo técnico, e o estudo disse que de todas as cidades do Norte e Norte Pioneiro do Paraná, a única em condições de receber o curso de medicina era Cornélio. Aí, isso tudo foi levado ao governador, falou: governador, o senhor é o governador, quem manda no estado é o senhor, porém, por mais autoridade que o senhor tenha e poder da caneta que o senhor tenha, o senhor pode até revogar o decreto da governadora Cida e não deixar criar o curso mais. Isso é um poder que o governador tem. Mas o senhor não vai conseguir transferir o curso de Cornélio para Santo Antônio da Platina, porque o estudo técnico não permite isso. E as universidades, Marion, elas têm autonomia administrativa e gerencial. Então, quando a universidade decidiu que o curso de medicina é em Cornélio, apenas em Cornélio o curso pode acontecer. Não tem outra forma de acontecer. Passado o tempo, passou-se 1 ano, passou-se 2 anos, agora já com quase 3 anos de governo, Ratinho Júnior, nas últimas eleições, inclusive eu me transferi ao partido do governador, hoje faço parte do PSD, justamente para que o povo de Cornélio Procópio possa ter o curso de medicina. Eu já vim para o partido para me aproximar do governador. Vou apoiar o governador na reeleição dele para que ele possa olhar diferenciadamente o nosso município, como uma forma de agradá-lo, uma forma de fazê-lo entender que se o Norte Pioneiro tem suas reivindicações, a nossa reivindicação é mais justa, é mais forte, porque nós temos o amparo técnico que o curso tem que ser implantado em Cornélio. Estamos trabalhando isso. Estamos trabalhando em paralelo a conclusão do hospital regional, está com mais de 96% da obra pronta. A gente vai finalizar o hospital. O deputado Romanelli nos arrumou aqueles 20 milhões de reais lá, Luiz, para compra da mobília e equipamentos do hospital. Então a gente vai ter um hospital pronto, mobiliado e equipado. E aí, fazendo funcionar o hospital, que é a parte talvez mais difícil de tudo isso, a gente entende que daí será assim, um passo a mais para que o curso de medicina também funcione. Como é que você funciona um hospital se não tiver médicos, não é? Então acho que uma coisa está ligada à outra. E você pretende ter deputado estadual, federal? Ela é direta, né? Nossa, Mariana! Ela é direta, ela já vai no quengo, né, Mariana? Como a gente fala. Porque o pessoal tá falando, não tá, Marion? Na verdade, o que eu sempre falo aqui em casa, né? Que a gente tem que apoiar a gente da nossa cidade. Não adianta apoiar a gente em trem, né? É verdade. Ela me falou isso ontem, só interrompendo, amigo. Eu estava tentando convencê-la de uns procedimentos. Ela gosta do Romanelli, ela já manifestou isso ontem, né?
Nós também gostamos, e ele já Também. está convidado a. Já, já falamos com ele, ele né? já Ah, confirmou, pô, não sei se remoto, ouvindo, Aham. mas já convidamos, mas essa questão de deputados com vínculo com a cidade é fundamental, né? Fundamental. O Manelli é um excelente deputado, faz um Sim. belíssimo trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná, Marion. Mas Ele e a Fabi. Eu adoro a Fabi. eu também Uma gosto querida. muito dela. Ela que está lá na Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Mas é evidente, eu não vou ser hipócrita, nunca fui, eu sempre fui verdadeiro, né? Até já paguei um preço alto por isso, quando foi para eu ser candidato a prefeito, e fui lá dizer para o prefeito da época que eu ia ser prefeito. E aqui eu vou dizer para você com bastante objetividade para quem está nos assistindo. Eu quero muito ser deputado e vou disputar a eleição de deputado, sim. Quando é que é a questão, não é? Tudo tem o seu momento. A cidade de Cornélio está no momento em que eu estou no primeiro ano do meu mandato, deste mandato, ainda tem 3 anos e quase 3 meses pela frente, e fica uma situação muito complexa, porque pelo número de vezes que eu já fui prefeito, eu poderia até renunciar ao mandato em 30 de março aí, do ano que vem, e já ser candidato a deputado. Mas eu temo não conseguir finalizar até 30 de março alguns projetos super importantes que estão acontecendo em Cornélio. Um deles é o Hospital Regional, o outro é o curso de Medicina. São coisas que vão ser um legado, são legados que eu vou deixar para a nossa cidade. Vai mudar. E De vai novo mudar a o história perfil da cidade É. completamente. E mais uma coisa, essa semana estamos tratando, Mariana e Luiz, nós estamos tratando da criação de um campus do Instituto Federal do Paraná, que foi promessa de campanha, estamos trabalhando isso fortemente com o deputado Alex Canziani, com a Luísa, com o reitor Zanata. Esse Instituto Federal vai ser, vamos dizer assim, o maior presente que eu acredito que eu possa deixar para os jovens, Mariana, da nossa cidade. Por quê? Porque o Instituto Federal, o que aconteceu com Cornélio Procópio? Quando o antigo Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, foi criado, ele abrigou vários cursos técnicos ao longo dos anos. Com o passar do tempo, ele migrou, o Cefet foi transformado em primeira Universidade Tecnológica Federal do Brasil, com campus em Cornélio. E quando ele virou universidade, ele passou a ter 8 cursos de engenharia. Nós temos 8 engenharias dentro de Cornélio. Uma cidade do porte da nossa, ter 8 engenharias é muita coisa, Luiz. Federal, de graça, não é? Para quem quer estudar lá. Mas, por outro lado, houve o prejuízo, porque daí a direção, a reitoria da Universidade Tecnológica Federal, priorizou os cursos de engenharia e depois de pós-graduação, mestrado e até doutorado. E deixaram de lado a questão técnica. E hoje, onde é que estão surgindo as vagas, Marião? Você que é jovem. As vagas que a Iguaçu, por exemplo, que é uma grande empresa, a Iguaçu de Café Solúvel, a Café Iguaçu, que a Contrafo e outras empresas grandes estão nos oferecendo, via Agência do Trabalhador, são vagas para detentores de cursos técnicos. Este é o grande problema. Se a gente não qualificar a mão de obra do jovem, nós não conseguimos empregar a nossa população. Prova disso é que eu contratei, está acontecendo em Cornélio, vários cursos técnicos em Cornélio, estão acontecendo através do SENAI, Serviço Nacional da Indústria. São 219 pessoas que estão sendo treinadas e qualificadas aqui no município. Boa parte delas já com acompanhamento de técnicos da Iguaçu, RH da Iguaçu, técnicos da Iguaçu e da Contrafo, já com vagas garantidas de emprego. Ou seja, eles não vão buscar mais mão de obra de fora para trabalhar aqui. Então, nessa linha de raciocínio, eu estou trabalhando no Instituto Federal. Espero, não depende só de mim, que a gente consiga chegar ao final e fazer com que aconteça os cursos do Instituto Federal do Paraná possam acontecer aqui, e acontecendo aqui, nós vamos estar felizes, porque nós vamos estar proporcionando a jovens como você a oportunidade de se qualificarem e de ingressar no mercado de trabalho através de oferta que o município de Cornélio vai poder fazer. Sem contar que a eventual criação de um curso técnico aqui no nosso município, ela traz desenvolvimento, porque o Cefet hoje tem mais de 3 mil alunos matriculados, Luiz, e 80% deles ou mais de fora, que moram em Cornélio, que trazem recursos de fora para gastar aqui. O Instituto Federal vai ser igual. Em breve vai ter 1.000, vai ter 2.000, vai ter 3.000, vai virar uma grande estrutura educacional, mais uma grande estrutura educacional aqui no município. Essa parte profissional, Mariano, o prefeito talvez, certamente não tem esses números, mas lá no CREA eu tenho levantamento, profissionais de nível superior
nas engenharias mecânica, civil, agronomia, elétrica, Cornélio tem mais profissionais habilitados do que Cianorte, do que Arapongas, que são cidades olha com só. população muito E maior olha o que a tamanho de nossa. Arapongas, 100 mil habitantes. Então tem uma mão de obra de nível superior qualificada bastante relacionada com a UTFPR, né? Exatamente. E fazendo um paralelo com relação à pergunta que a Marion fez e que você colocou, pelo que a gente entendeu, não sei se é isso, que é algo que você quer realizar, Isso. talvez não para essa próxima eleição, por Isso. conta dos projetos que tem. Talvez não dê tempo, entendeu, Marion? Sim, Esse é o sim. grande problema, porque Sim. eu acho que, veja, é porque, infelizmente, o prefeito, quando disputa eleição de deputado, tem que renunciar ao mandato. Eu não me afasto para depois E voltar. ver o que dá e volta. Então eu tenho que ir na certeza de uma eleição, eu não posso Sim. ir na dúvida. É. Esse é o primeiro ponto. E aí eu teria que renunciar em 30 de março. Diferente do vice-prefeito, que pode disputar sem Sim, perder sim. o mandato. Diferente do vereador, que pode disputar a eleição sem perder o mandato. Então eu tenho que pensar bem, refletir bem, conversar bastante com a população, para ver se o momento é esse, se dá para a gente sair sem prejuízo das iniciativas que nós tomamos, que vão beneficiar toda a população. Mas tudo isso que você faz, até porque a gente entende, é bom quem está assistindo entenda também, a faculdade de medicina está demorando, mas não é por sua vontade já estaria Já aqui. estaria. Porque, gente, política, e principalmente de bastidores, é uma dança das cadeiras, precisa ter um jogo de cintura e tal, e ainda bem que você, enquanto prefeito, consegue fazer Graças isso a bem. A Deus. gente teve a prova com outro prefeito que não Deu certo. não conseguiu, então, né? Mas isso faz refletir, óbvio, que diretamente aqui em Cornélio, mas a nossa região toda. E numa possibilidade de você, quando, né, se lançar candidato a deputado, já é hoje, porque você é um dos maiores articuladores políticos Obrigado, Maria. do estado do Paraná aqui na Maria. região, né? Obrigado. E isso fortalece também, né? Claro, Tudo. claro. Então a gente tem que. E nada acontece por reconhecer acaso. isso, Você vê, a gente já teve duas grandes vitórias. Uma foi quando a Cida, então governadora do estado, criou o curso de medicina, 15 dias depois de ter perdido a eleição, ver como ela foi firme com o Cornélio. Sim. Ela foi grata. E num segundo momento, quando a gente conseguiu fazer com que o governador não revogasse o curso, porque já passou-se quase 3 anos da criação do curso de medicina e o governador não revogou, ou seja, então ele considera firmemente a possibilidade de fazer o curso funcionar. E tem um outro problema que foi denunciado ontem, né? O presidente do Conselho Federal de Medicina se posicionando contra a criação de novos cursos para Isso. manter uma reserva de mercado para os médicos. Então isso de repente também dá uma esfriada, mas eu acredito que no futuro nós vamos ter Mas no caso do nosso curso de medicina, Já não, tá. Luiz. Pelo seguinte, os cursos federais ou privados, particulares, escolas particulares de medicina e escolas públicas federais, elas passam pelo MEC. Então o MEC tem que autorizar e aí o Conselho Federal de Medicina tem poder de barrar. No caso dos cursos estaduais, a decisão é da Secretaria de Ensino e Tecnologia do Estado. E já foi tomada. E já foi aprovado. Então Então, não aqui a interfere. gente não teria esse prejuízo de maneira alguma. A minha outra situação, que essa preocupa bastante, como resultado da pandemia, nós temos uma situação grave de desemprego que resvala para a fome. É uma situação que já tinha sido superada no país Isso. e que, como consequência desse problema todo, vai voltar. E a outra situação é problemas sérios na área de saúde por conta dos sequelados pela pandemia. Isso vai implicar na utilização de recursos de monta, né? Porque vamos ter que cuidar de uma maneira ou de outra de quem precisa muito, que passa fome, e das pessoas com problemas de saúde. Como é que a administração está se organizando para isso? Olha, Luiz, esse é o grande problema, né, do pós-pandemia ou do pré-pós-pandemia, desse momento que a gente vive. Porque o que acontece? Os números aumentaram assustadoramente. Para você ter uma ideia, o número de pessoas que buscavam uma cesta de alimentos na Prefeitura de Cornélio, na Secretaria de Ação Social, antes da pandemia, sempre foi um número estável. Nós tínhamos lá uma quantidade X. Com a entrada da pandemia, Luiz Carlos, para você ter uma ideia, triplicou o número de pessoas que buscam alimentos todos os meses. Não vou dizer números precisos para não errar aqui. Sim. Mas assim, se o número era X, hoje é 3X que buscam alimentos. Quer dizer, a pessoa quando vai buscar um alimento na ação social, ela não vai por prazer, Luiz. Ela vai por necessidade. E às vezes vai até humilhada, né? Porque ninguém gosta de pedir.
As pessoas gostam de ter trabalho e, através do trabalho, comprar seu próprio alimento. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas. Como eu disse, né, a minha origem veio de convivência com pessoas humildes. Então, eu consigo me colocar no lugar delas. E eu nunca deixei faltar. A quantidade que eu compro de cestas básicas por mês para atender as famílias carentes do município, ou em estado de necessidade, ela da gestão anterior para minha, do prefeito que me antecedeu, para essa agora, ela subiu assim umas 25 vezes a mais. É o tanto de pessoas que a gente atende. Aí você vai falar, nossa, mas você fala isso com prazer? Não, eu falo isso com tristeza. Eu queria que esse número fosse cada vez mais diminuindo. Que cada vez mais as pessoas tivessem trabalho digno, honrado, para que não precisassem depender do município. Estou falando de alimento, mas não é só alimento. Pessoas que nunca procuraram um dentista na rede do município, Luiz, hoje estão fazendo tratamentos dentários completos na rede municipal de odontologia e de saúde. Pessoas que nunca fizeram uma consulta num postinho de saúde, hoje vão buscar os médicos do município para serem atendidos. Saem de lá com as receitas, com as prescrições médicas e vão na farmácia do município retirar o remédio de graça. Pessoas que nunca fizeram um raio-x, uma ultrassonografia, uma tomografia, uma ressonância magnética por conta do município, e nunca na história de 83 anos de Cornélio, hoje estão recorrendo. A gente atende hoje, Luiz, de 10 a 12 mil pessoas por mês na Secretaria de Saúde do município. Uma cidade de 50 mil habitantes, isso não é normal. Isso é fruto do pós-pandemia, né, que a gente está vivendo. Então isso é muito preocupante. Por quê? De um lado, toda a despesa do município aumentou. Na parte de alimentos, na parte de serviços públicos como um todo. Alunos, Luiz, de escolas privadas vindo para escolas públicas. O que aumentou de alunos saindo de escolas privadas. Consulte lá, Escola Rui Barbosa, consulte lá a Suzana Wesley, Coleginho, para você ver como reduziu o número de alunos dessas escolas. Ou seja, todo mundo migrando para o serviço público. Então, o serviço público, o custo aumentou muito, mas aumentou muito mesmo. E os impostos não aumentaram nada. Eu não aumentei um imposto no meu governo, Mariana. Durante todo esse tempo que eu estou ali, eu nunca aumentei IPTU, nunca aumentei ISS, eu não aumento taxa pública nenhuma. Você vai falar, mas então como é que você faz milagre? Porque tudo subiu, né? Até esses dias postei na minha rede social um comentário sem nenhum interesse de atingir o presidente da República, não. As pessoas acharam que eu fiz aquilo direcionado ao presidente da República. Não foi isso. Eu fiz um desabafo. Que se eu, né, como um cidadão comum, eu que tenho uma certa receita boa, familiar, né, por coisas da família, estou sentindo o baque de 1 litro de gasolina na época, pouco mais de R$5. Agora já está quase 7. Ontem fui abastecer R$6,60, acho que foi isso, que eu paguei 1 litro de gasolina, Luiz Carlos. Aí eu fiz essa postagem, Mariana, o que aconteceu? Muitas pessoas, 90% do meu lado, mas apareceram lá 10% de apaixonados me criticando, dizendo que eu estava fazendo aquilo direcionado ao presidente da República, que a culpa não era dele, que a culpa seria do governador do estado. Aí eu tomei o cuidado e o capricho de ligar para o meu irmão Nabil, Luiz, que você conhece bem, jogou bola com ele. Por quê? Porque o Nabil trabalhou na ESSO Brasileira de Petróleo 32 anos, depois foi para a Shell e se aposentou na Shell. O Nabil, me fale a verdade. Quem é que está certo nessa história? Ele falou a mim, não é só impostos estaduais que pesam no custo do combustível. O governador tem o poder, sim, de reduzir se ele tirar a parcela. E o ICMS não aumentou 1 centavo. Nada. O problema é o preço do dólar, claro, o dólar explodiu, aí é política mundial ou nacional, e não vamos entrar nessa questão, não é? Boa para quem tem dinheiro em paraísos fiscais, Isso, nessa alta do isso, dólar. Exatamente. Mas o fato é que eu fiquei indignado com o custo de um preço de um combustível e do bujão de gás, que no dia que eu fiz a postagem estava chegando em R$100. Hoje eu nem sei quanto é um bujão de... 115 reais. Um bujão de gás, Luiz. Aí o cidadão que ganha o salário mínimo, quanto é o salário mínimo nacional hoje? 1.100. 1.100. Quer dizer, um bujão de gás é 10% do valor de um salário mínimo. E aí a pessoa acha que quando eu falo isso é direcionado para atingir quem quer que seja. Não era essa a minha intenção, mas eu volto a dizer, a pandemia, o pós-pandemia, trouxe assim um sacrifício muito grande dos gestores. Quem está sobrevivendo hoje, aí eu vou deixar um pouquinho a humildade de lado, Luiz, mas eu vou dizer, eu estou fazendo um verdadeiro milagre em Cornélio.
sem aumentar impostos, melhorei todos os serviços públicos. Ah, mas tem coisa que não está boa ainda, e sempre vai ter. Mas eu sempre vou estar lutando para melhorar cada vez mais. Agora, pegue vocês que estão nos assistindo aí. Qualquer município da nossa região, dos 46 municípios que vão lá da divisa com São Paulo até Cornélio. Até Ibiporã, pode estender até Ibiporã, que é do tamanho de Cornélio, né? Aí já vamos falar em mais de 46, quase 50 municípios dos 399 do Paraná. Diga para mim, qual cidade dessa região toda, ou outras no Paraná, do porte da nossa, que estão os gestores conseguindo fazer o que eu estou fazendo aqui em Cornélio, junto com a Angélica, junto com a nossa Câmara Municipal, com a nossa equipe administrativa? Eu pergunto, pare e reflita. A gente continua honrando os compromissos principais, pagamento da folha sempre em dia, aliás, sempre antecipado, né? Eu não pago no 5º dia útil subsequente ao mês trabalhado. Eu pago dentro do próprio mês e recolho os impostos devidos do servidor dentro do próprio mês. E os serviços todos essenciais da prefeitura funcionando, nada parou. A gente procurando melhorar cada vez mais e ainda fazendo investimentos, que são pouquíssimos municípios, não é no Paraná, não no Brasil, que estão fazendo o que a gente está fazendo aqui. Então, população, por isso, Luiz, inclusive eu recebi aqui do deputado Romanelli uma pesquisa de avaliação, depois eu vou te passar ela, faço questão de passar para você analisar, onde a gente tem aqui um resultado estupendo em relação à satisfação, nível de satisfação da população. Vou até virar um pouquinho para a câmera aqui, ó, só para que você possa ver. Tá vendo aqui, ó? Instituto Visão pesquisou esta semana, Cornélio, ó, você que está assistindo, dá para ver aí, Luizinho? Olha, tá? Ela traz aqui o nível de satisfação da população em relação ao meu governo. Isso me trouxe uma alegria muito grande, por quê? Porque, sabedor que não somos perfeitos, que temos muito a melhorar, mas o nível de satisfação da população, por reconhecer isso que eu acabei de dizer, resultou num número bastante satisfatório, que eu faço questão, não estou achando aqui para te mostrar agora, mas está por aqui. Um nível de avaliação de governo muito bom, Luiz. Bateu aí a casa de 80% de aprovação de governo. Isso é muito bom, olha, está aqui, ó. Você pode ver. 80% da população de Cornélio reconhece o nosso trabalho. Aprovação alta. Né? Eu posso publicar, posso divulgar, porque não é pesquisa eleitoral, não é nada, é de avaliação administrativa. Então, por isso eu posso mostrar aqui na TV. E com um detalhe importante... Com apenas 6,70 que não aprova e 12,60 que não consegue avaliar. Tem um reconhecimento aí. E aí é importante pontuar, Mariana, Marion, a mim, algumas pessoas defendem a teoria do Estado mínimo, que é o Estado participando um pouco da vida das pessoas, e o Estado a gente entende aqui como município também. Sim. Como não participar da vida das pessoas se nós temos uma grande parcela da população com dificuldades de alimentação, e a dificuldade de alimentação não é só para o desempregado, tem gente que só está conseguindo pagar água, luz e aluguel. Isso. E não dá para se alimentar. Então o Estado tem que estar presente mesmo na vida das pessoas, para reduzir essa desigualdade toda e esses problemas que nós temos. E esse é um papel também muito importante das igrejas, viu, Luiz? Sim. Sejam evangélicas, sejam igrejas católicas ou de outras denominações, né? Mas as igrejas têm feito um belíssimo trabalho também. Eles também têm trabalhado muito para ajudar o município. Eu quero agradecê-los por isso. E é importante que as pessoas, a gente se dispôs com o partido, fizemos uma campanha de arrecadação de fraldas, porque nós estávamos com a seguinte situação: mães que trabalhavam e tinham suas crianças, o pai da criança também trabalhava, na pandemia perderam o emprego, se viram desassistidos e têm vergonha de procurar os meios de amparo que a administração coloca. Isso. Né? E ainda assim, por mais que faça, falta o que é compreensível. Perfeito. E aí nós direcionamos fraldas para esses bebês e agora nós começamos uma arrecadação de absorventes. Ah, que bacana. E aí, a gente não imagina, mas essas necessidades, a gente imagina que está tão distante de nós, e não. Às vezes a gente tem uma vizinha, uma amiga que está numa situação de que precisa de socorro, e ela não consegue falar. Então, é bom a gente estabelecer essa linha de contato, e você que está precisando,
não se envergonhe, porque vai passar, é momentâneo e tem onde se socorrer. Então procure, vá até a ação social, se cadastre. Isso. É igual nós estamos com essa campanha de arrecadação, o pessoal já tem procurado. Então é isso, a gente tem que se mover, não pode ficar parado, cada um fazendo a sua parte, um Isso, pouquinho, eu acho que da a coisa melhor maneira melhora, possível. né? É verdade. Deixa eu perguntar um negócio. E o concurso, que todo mundo tá falando, Já tá com data reclamando. marcada. Tá pertinho já, Marion. O concurso vai ser agora dias 14 e 15 de novembro. Nós estamos aí praticamente há um mês do concurso. Está tudo preparado. A empresa realizadora do concurso é a Unifil de Londrina. Já está preparando as provas, deixando tudo prontinho. Vamos realizá-lo, se Deus quiser, porque tivemos muitas pessoas que se aposentaram no município, outras que saíram por alguma razão. E a gente pretende suprir essa necessidade do município com esse concurso que vai ser realizado. Serão 400 vagas. É muita gente que vai ter oportunidade, aqueles que estão estudando, né, de ingressar no serviço público e daí de fazerem parte desse quadro importante dos servidores e servidoras públicas do nosso município para nos ajudar a governar a cidade. Vai ter dividido o dia da prova? Como que Em vai duas ser? datas. Se não me engano, é um domingo e uma segunda que é feriado. Não me lembro que feriado Isso, é. domingo 15 de e novembro. segunda, 15 de Feriado de novembro, 15 de novembro. Então é 14 e 15. 14 domingo e 15, uma segunda-feira Ah, feriado. tá. E vai ter dividido por turma. Isso. Isto, por turmas. Isto. A minha vacinação na cidade, nós atingimos com a primeira dose um número bastante elevado. Muito alto. Com a segunda dose, parece que o avanço também é Bom. razoável. É. Mas o município está tendo dificuldade em convencer determinado segmento a se vacinar ou as pessoas estão indo mesmo? Olha, a grande parte da população tem nos procurado e tem vindo em busca da vacina. Aqui no Cornélio tem essa peculiaridade. O que falta, às vezes, são vacinas, Luiz. Às vezes elas não chegam com a rapidez que a gente deseja, né? Isso está acontecendo no Brasil afora, mas aqui a gente tem procurado, tão logo chega, a gente não segura um dia. A gente não armazena vacinas. Seria um crime isso, né? Chegou, campanha. Chegou, às vezes a gente vai até a noite trabalhando e fazendo, e é o que está fazendo com que a gente consiga ir controlando os números aqui na cidade de Cornélio. Fica bem claro, então, é bom a gente pontuar que a redução do número de mortes, de vidas Se dá perdidas, diretamente à vacinação que está a acontecendo. vacinação. Não tenha dúvida, não tem nenhuma outra Porque explicação. nós temos campanha anti-vacinas por aí, né? A segunda dose, então, para fechar, tem uma previsão? Mais 30 dias? Só depende de ter vacinas mesmo. Se tiver um fluxo Se tiver com 15 dias, a gente vacina todo mundo que falta. A gente tem estrutura para isso. Nossa equipe está treinada, está qualificada, o pessoal está envolvido. Então, dando show de bola. E a terceira dose? A terceira dose, então, nós temos que terminar ainda A segunda. essa segunda para daí iniciar essa terceira dose aí. Em alguns casos aí de comorbidades, pessoas doentes, já estão sendo feitas vacinas na terceira dose. A mim, vamos deixar solto aí para você a ideia inicial do programa, eu acho que foi bem atendida. Foi essa questão de detalhes pessoais que a Isso. população talvez não conhecesse, que a gente vai ter sempre esse cuidado com todos os entrevistados. Quem a gente quer trazer para o pessoal conhecer aqui é o Calil. O Calil, traga ele. Convide ele, Luiz. Ele vem com certeza. É uma personalidade que as pessoas ouvem muito falar, Depois. E poucos mas conhecem, ele né? E se ele é um expõe. querido. Mas ele se expõe pouco, né? Pouco. Então nós vamos Mas ele nos convidar. ajuda muito, é preciso que a população saiba. E ele é empolgado, né? Na hora que ele vier aqui, ele vai te falar de um monte de coisa. 3 horas. Ele vai te falar do aeroporto, do que nós vamos asfaltar agora, do balizamento noturno. Você vai falar, o Kim está assistindo, mas o que eu quero com o aeroporto? Ora, você pode ser atendido pelo aeroporto através de um voo noturno, quando precisar descer um helicóptero aqui para te socorrer num caso de Covid ou qualquer outra doença, né? Então você tem, e a cidade só cresce quando a classe empresarial, o que a classe empresarial quer para investir na cidade? Ela quer, primeiro, logística, né? Que você tenha boa logística, boas rodovias que trazem o empresário até a cidade, que saem daqui para fora. Ela quer que tenha, quando possível, um aeroporto, e Cornélio vai ter um aeroporto regionalizado. A partir do final desse ano vai terminar já a obra. Já estamos lá em processo de liberação dos recursos, Luiz. Sendo investido 5 milhões de reais no aeroporto de Cornélio, com recuperação total da pista e balizamento noturno. Ou seja, o aeroporto hoje só pode ser usado de dia. Se alguém adoecer e um helicóptero tiver que socorrer, não vem. Aí você tem que levar de ambulância, às vezes a pessoa morre no caminho. Com isso a gente vai conseguir resolver. O Calil vai falar disso com você o dia que você trouxer ela aqui. As obras estruturantes todas que nós estamos trabalhando para a vinda do Instituto Federal, que se Deus quiser vai dar certo, e tantas outras coisas que
Estamos lutando para A conclusão da BR a conclusão da 369. 369, está bastante adiantado. Nós apoiamos bastante aqui Muito, um né, investimento de mais de 200 milhões. 224 milhões de reais, ninguém acreditava, né, Luiz? Sim. Você, inclusive, propôs na época um título de Apanhei, cidadania, apanhou pra caramba por isso. apanhei muito e, na verdade, o objetivo, quando você foi pro PSD agora, Isso. foi pragmático, né? Que é Claro. o curso de medicina e Isso. quer que venha. E quando nós propusemos o título, era para agradar o homem mesmo. Mas claro que sim, a política política se não faz tinha- assim, não né, tinha Luiz? outro objetivo, né? Claro. Mas eu entendi perfeitamente isso e a população também. Mas assim, tem muita coisa boa acontecendo. Agora nós vamos ter aí na próxima semana, na outra, a castração de animais. São Ah, 231 eu vi. cães e gatos que serão castrados aqui no município. Essa é uma ação do meu filho, do Rafael. É. É um Ele projeto. tá na nossa lista também para vir aqui. Ah, legal, É. bacana. Ele virá com o maior prazer, com certeza. Ele criou aquele centro lá, né? Lutou pela criação daquele centro de recuperação de cães e gatos. E o centro agora está sendo ampliado, o espaço físico dele, e conseguiu esse convênio com a CEDEST lá para que a gente pudesse fazer a castração gratuita de 231 animais. Então a gente está bastante feliz, porque isso aí também é uma coisa que, para famílias de baixa renda que gostam de ter um animalzinho em casa Sim. e às vezes não tem dinheiro para fazer, né? Porque é caro, o veterinário cobra caro, a gente vai fazer de graça isso. Já nos próximos dias, e serão 3 dias de muito trabalho intenso, já está sendo feito o cadastramento. Mas tem muita coisa boa acontecendo, Luiz, na área de infraestrutura, na área de desenvolvimento, na área de geração de trabalho e renda, de qualificação de mão de obra. Vamos continuar trabalhando. Temos aí, ainda como eu disse, mais de 3 anos pela frente. E em eu ficando até o final deste mandato, eu sempre deixo no ar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que dá certo e a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam mais rapidamente. Pode ser até que eu, daí, porque estou me preparando, não nego, né? Não sou hipócrita, tem que ser verdadeiro. Fui vereador, fui presidente da Câmara, fui prefeito e eu quero ser deputado. Espero que a população me dê esta oportunidade. Tenho certeza, da mesma forma que eu não decepcionei a população, está provado aqui, no meu 4º mandato, 80% de aprovação, é uma honra para mim. Eu quero fazer lá na Assembleia Legislativa, se eu tiver a oportunidade de chegar lá, ou quem sabe até na Câmara Federal, quero fazer a diferença. Quero ser realmente diferente, quero levar toda a experiência que eu adquiri ao longo dos anos na política, na vida pessoal, para a melhoria da qualidade de vida da população. É isso, né, Luiz? Uma situação que temos que pontuar é que quando tem problemas na cidade precisa resolver para atacar os outros problemas, né? E a questão do asfalto em Cornélio, que consumiu uma enormidade de recursos, mas foi um problema que não está 100% resolvido, mas muito Boa parte já. avançado resolvido. Eliminou isso e poupou recursos para investir em outras áreas. Isso tem que ser pontuado, né? Com certeza. Porque se tivéssemos com a cidade com asfalto destruído e com a pandemia, como é que a gente sairia desse buraco? Foram 4 anos, Luiz, você era vereador comigo, né? E você acompanhou o trabalho que nós fizemos de recuperação do pavimento de Cornélio. Ainda tem alguma coisa a ser feita, como você colocou, mas é muito pouco perto, porque nós temos ainda 3 anos e 3 meses para deixar toda a cidade arrumada. E vai ficar 100% resolvida. O LED, né, que vai ser investido agora, está em processo de licitação. Acho que dia 28 vamos conhecer a empresa vencedora. Vamos dar ordem de serviço para quem ganhar. E aí o LED mais uns... atrasou, era para terminar até julho agora de implantar o LED, mas tivemos problemas no processo licitatório, muita demanda, discussão de empresa A com empresa B, mas agora parece que vai. E aí nós vamos dar ordem de serviço em breve, Cornélio Procópio inteira, todos os bairros da cidade, o centro também, todinho iluminado em LED. Veja como isso vai trazer economia, vai refletir no bolso do cidadão. Que ao invés de aumentar impostos, nós vamos estar diminuindo. Que a hora que a gente conseguir implantar o LED, o consumo de energia cai 40%, 50%, cai o consumo de energia e de manutenção também. Esse dinheiro nós vamos fazer com que diminua a taxa de iluminação pública, que eu nunca aumentei. A mim nós conversamos um pouco com a Thaís Takahashi, ela abordou essa questão habitacional, e nós temos esse gargalo, né, para resolver. Conjuntos habitacionais não estão vindo, tem algum previsto e aquela questão dos lotes urbanizados, né, o avanço com novas áreas, inclusive. Isso. O governador Ratinho liberou para a gente, Luiz, 350 novas habitações para Cornélio. Esta semana, inclusive, fizemos um estudo geológico na área remanescente do Marta de Cash para ver quantas casas caberiam ali.
e chegou-se aí um número, posso estar enganado, mas chegou-se em 260 casas que ainda cabem ali. São 350. Sobrariam 90 casas e a gente está pensando em levar parte delas para o distrito de Congonhas, que ainda tem demanda. Com isso, são 350 famílias a mais que serão atendidas. Na sequência, nós temos aquele conjunto habitacional lá da Iguaçu, que foi comprado em 2012, depois teve problemas na gestão que passou, parou a obra. Na sequência, eu reassumi em 2016, trabalhamos, você acompanhou de perto isso. Teve um problema com o Ministério Público, que entendeu que tinha que anular aquela distribuição de moradias, porque aquilo tinha acontecido num período pós-eleição, ele entendia que isso não era legal e tal. Mas o fato é que nós compramos o terreno, nós temos o terreno e a destinação dele é para moradias. E é moradias para quem não tem nome limpo, né? Que tem uma lei, foi comprado com base em uma lei do município que prevê a possibilidade de fazer um programa de lotes urbanizados. Então a pessoa que estiver no Serasa, no CEPROC, no Protesto, de alguma forma com o nome negativado vai ter oportunidade de estar ali construindo a sua casa. Que o número de pessoas com problemas no Serasa aí Só aumentou, né, Luiz? Agora. Com essa crise Então, toda, aumentou. Né? Ali nós temos 800 lotes, Luiz. E tem uma área que você pretendia desapropriar também, Do ou lado, adquirir ao lado. o processo desapropriatório na época, isso é importante a população saber, quando eu saí em 2012, deixei uma ação de desapropriação em trâmite na área contígua àquela da Iguaçu, quer dizer, emendada na área da Iguaçu, próximo ao bosque que também passou por melhorias significativas lá. Nós estivemos lá no começo da reforma. E vai receber mais investimentos agora. Depois eu não vou falar nesse momento, porque senão vai esticar muito. Mas tem muita coisa boa acontecendo lá. O São Luís está recebendo lá o Céu das Artes, o anfiteatro. Também vai receber investimentos no próprio lago. Uma liberação de recursos pelo deputado Romanelli e pela Fabiana. Mas o fato é que essa ação nós propusemos e deixamos dinheiro em caixa. Na época eram R$600 mil. Eu deixei dinheiro na conta em 2012 para que fosse depositado e feita a desapropriação. Aí, por questões políticas, o prefeito que me sucedeu entendeu por bem não desapropriar mais a área, sentou em cima do processo, não depositou o preço e o município ficou 4 anos com isso parado. Quando eu voltei, retomei o processo, mas daí já sem direito à emissão na posse, porque tinha passado muito tempo, se a advogada sabe o que eu quero dizer, porque quando a gente entrou em 2012 era só depositar o valor e pegar a área. Aí juntava com os 800 lotes e a gente ia ter lá praticamente 1.500 moradias novas naquela região da cidade, praticamente zerando o déficit habitacional. Só que daí eles entenderam politicamente por bem não fazer isso e a cidade perdeu com isso, porque hoje nós continuamos com a demanda judicial, mas sem a chance de depositar o preço antes do fim do processo para poder agregar mais uma área e resolver de vez o problema da habitação. Mas o processo continua, 350 casas já conquistadas junto ao governo estadual, já temos a área, e esses 800 lotes lá, que a gente quer agregar com esses outros da ação, para a gente poder, aí quem sabe, eu tenho quase certeza disso, zerar a questão do déficit. Outra coisa disso, só para terminar essa questão, não ficar dúvida. Nossa ideia agora não é nem fazer um sorteio mais, sabe? É fazer o levantamento da quantidade de famílias que não têm casa própria e comprar mais uma área, além da que a gente já tem, para conseguir acomodar. Para fazer uma distribuição e não sorteio. Ou seja, todo mundo que não tem, provado que não tem, terá seu próprio cantinho. Se adquirir essa área, vamos botar 1.500 lotes, mais um conjunto de 350, são quase 2.000 casas. Acabaria atendendo praticamente todo mundo zero, sem problema Tem nenhum. menos inscritos que eu precisei ver para um cliente há uns 40 dias. Na Coapar? Na Coapar. E é público a consulta. Sim. Tem menos, não chega a 1.500 pessoas inscritas na Coapar para casa. Isso, Para você ver que a gente vai conseguir zerar esse número até o final desse mandato. E é por isso que eu digo, Marião, que não sei ainda se consigo sair, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Mas um ponto importante que a gente tem que observar quando esse momento chegar é que, como você colocou, eu já acompanhei pressão que você sofreu para aumentar, por exemplo, o IPTU, para aumentar a arrecadação do município e não cedeu, continuou firme para o povo não precisar. E a população é testemunha disso. Então, muito do que você consegue fazer é com seu tato político para conseguir, através de deputados, emendas para... Relacionamento. Exatamente, para conseguir investir aqui na cidade o que precisa, porque o que arrecada não dá.
e quando, Isso. e quando E deputado, é muito bom pensar em tudo que você vai conseguir viabilizar para Cornélio e região, justamente por ser conhecedor Da da realidade. dificuldade que é, Isso. né? Então, essa é a realidade de Cornélio e das cidades também da região, porque, né, a gente sabe como que a nossa região aqui Com certeza. é complicada. E financeiramente falando, não é por Isso. questão de gestão, Não. de prefeito, não. Então vai ser muito bom se a gente tiver você Muito obrigado. na LEP Obrigado, ou Maria. no Congresso, né? Isso. Porque é um passo de cada Aí vez. já é um sonho muito alto, né? Mas na quem Assembleia sabe. acho que dá para chegar Quem sabe. tranquilo. Fabinho, acho que cumprimos aqui o objetivo, né? Falamos Muito obrigado, de Luiz. algumas obras, fica à disposição se quiser pontuar mais alguma realização, algum projeto. Não. Só quero agradecer o espaço, viu? Luiz Carlos, Marion, Mariana, Luizinho. Vocês que estão nos assistindo aí, muito obrigado pelo espaço oportuno, para que a gente possa estar conversando com a população. É tão bom poder conversar, contar o que a gente está fazendo. Muita gente não sabe, muita gente sabe, outros não sabem, né? Então, quando você conversa, vai puxando na memória coisas que às vezes nem a gente mesmo lembra, que a gente fez lá atrás e às vezes a população nem se lembra mais, né? Como, por exemplo, o Quinzão. A última vez que o Quinzão foi reformado, Luiz, fui eu que reformei, com recursos na época obtidos através do Alex Canziani. Se você se lembrar disso, foi a última reforma que o Quinzão recebeu. A estrada de Congonhas, que agora já está na hora de asfaltar de novo, a última vez que foi asfaltada foi quando a gente estava governando a cidade, que nós fizemos o recap lá, custou 1,5 milhão na época, saindo lá do trevo da Canebo, antiga Canebo, hoje Contrafo, até o distrito de Congonhas. Agora nós vamos ter que fazer de novo, já estamos viabilizando dinheiro para isso. O frigorífico do peixe que entrou aí, né? Agora em licitação, ganhou a Coopermota, já está se instalando, trazendo equipamentos novos, em 6 meses bota para funcionar. Então tem muita coisa boa acontecendo na geração de emprego. Tem uma previsão de empregos lá no frigorífico do peixe? Eles acreditam que em 6 meses colocam a fábrica para funcionar. Com os equipamentos que eles trouxeram, em torno de 120 empregos de imediatos, diretos, fora os indiretos, não é, Luiz? Então a coisa está fluindo bem. A gente tem muita coisa boa para comemorar, mas eu quero agradecer de uma forma toda especial você que ficou nos assistindo, que acompanhou esse programa, esse bate-papo. Na verdade, fizemos um bate-papo aqui falando da vida, né? Um pouco de política, um pouco da vida, enfim, falando da cidade de Cornélio Procópio. Muito obrigado. Deixo aqui meu abraço, meu agradecimento sincero a vocês por terem me dado a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, obrigado, Luizinho, Mariana, Marion, Luiz Carlos. E você, telespectador. Pessoal, obrigada a mim pela disposição de vir, que volte mais vezes. Muito obrigado. A gente vai ter muito para trocar aí, mais para frente com certeza. Obrigada a você que acompanhou a gente até agora. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e encaminha esse vídeo, compartilha para um amigo, para conhecer um pouquinho mais a história do Amin, um pouquinho mais do que ele fez por Cornélio e do que ele pode fazer ainda por nós, tá bom? Boa noite, um beijo, Deus abençoe, tchau, tchau.